Diante da correria e dificuldade da vida, não assemelhamos que a qualquer momento, por qualquer razão, nossa vida pode ser alterada de forma drástica. E se ao acordar na manhã seguinte, a primeira notícia que você receber é que uma nova doença surgiu, e sem muitas informações, está levando dezenas de milhares de pessoas à morte? Qual seria a sua reação? Normal? Você já passou pela pandemia de Covid, nada vai te abalar. Mas e se ao olhar para o lado de fora, pessoas infectadas estão matando umas às outras e se alimentando dos seus corpos? O que você faria para não ser o próximo infectado? Como sobreviver ao fungo Cordyceps em The Last of Us? Bom, se você é novo aqui, eu sou o John, seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostou do episódio e estiver nos escutando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber os novos episódios. Se estiver me ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast, não se esqueça de me seguir para sempre receber os novos episódios. E bom, sem muita enrolação, como sobreviver ao fungo Cordyceps em The Last of Us. Nesse episódio eu não vou abordar o apocalipse de forma geral, mas sim especificamente o causador do apocalipse zumbi no universo do jogo e da série The Last of Us, que é o fungo parasita Cordyceps. Em meio a todo o caos gerado por um fungo do qual até o momento só parasitava artrópodes, suas emoções tomam conta. Medo, ansiedade, todos os sentimentos que lhe fariam perder a cabeça em questão de minutos frente à ameaça de vida. Mas você consegue se controlar. Coloca a cabeça no lugar, respire e começa a busca por informações. Com base nas poucas informações iniciais que você consegue no início do apocalipse, você sabe que a contaminação ela foi iniciada através de grãos, como farinha de trigo, por exemplo. A partir desse momento, o consumo de alimentos derivados ele deve ser cortado imediatamente. E você descobre que o fungo existe na natureza e tinha até então sua preferência por artrópodes, que são insetos pequenos, principalmente formigas, e que o fungo ele toma o corpo do hospedeiro, fazendo com que o hospedeiro tome ações fora da sua vontade e na sua normalidade, como por exemplo as formigas. O fungo faz com que a formiga suba em um lugar alto, para que lá ela se prenda a uma folha e então ela faz crescer esporos, para que o fungo libere lá do alto e infecte as outras formigas, assim propagando a colônia. No período desde a infecção até então a morte, que ocorre um pouco mais de 2 semanas, a formiga apresenta movimentos trêmulos, frequentemente caindo de onde tenta subir, mas claro que o fungo evolui para infectar humanos, então suas características quanto a humanos são mais distintas e mais perigosas se comparadas com a força de uma pessoa infectada. Então, depois de um breve momento observando os contaminados, você nota que existe um padrão na contaminação, e isso envolve casos simples, mas que podem ser imprevisíveis. A contaminação ela acontece basicamente por dois fatores: mordida ou inalação de esporos. Esses esporos, eles podem estar suspensos no ar em áreas infectadas, principalmente em lugares fechados. E isso te leva à primeira questão. Na dúvida sobre um lugar fechado, sempre fique atento a corpos mortos com possíveis esporos e use máscaras de gás se não houver opção e você tenha que entrar nesse lugar. Ao continuar sua observação, você nota outros fatores muito importantes. Aqueles que são mordidos, quanto mais próximo da cabeça for, menor é o tempo de incubação e ativação do fungo. E para saber o grau que se encontra a evolução da contaminação, basta prestar atenção em alguns sintomas apresentados. Tosse, fala arrastada, espasmos musculares e mudanças bruscas de humor faz com que você tenha certeza que a pessoa realmente está infectada. E para ela não tem cura, não há nada mais que você possa fazer, apenas privá-la da dor e sofrimento que vem a seguir. E o fungo, ele não mata a pessoa. O fungo não mata a pessoa. Ele mantém o corpo vivo, aos poucos retirando cada característica que faz um humano ser realmente quem é. Mas sim, fica vivo e o motivo é simples. O fungo ele tem como objetivo se propagar a qualquer custo, então manter o hospedeiro vivo faz com que a missão dele se torne mais fácil a ser cumprida. De fato, é certo se pensar que, como a formiga, um dia aquele corpo humano vai morrer.
e talvez por conta das falhas do corpo, faça com que aquela carcaça seja inútil, então seria um zumbi a menos. Mas o fungo já sabe dessa possibilidade, então ele evolui e com isso você entra na real evolução do fungo para com os humanos. Agora você lista essa evolução, como ela ocorre e quais são os seus perigos. Então, de primeiro momento, existem os corredores, que é o primeiro estágio de infecção do fungo, sendo pessoas que foram transformadas recentemente. A transformação acontece em até 2 dias após a mordida de um infectado, quando o fungo toma conta do cérebro da vítima e faz perder o controle dos sentidos. Então, a aparência de um corredor ainda é próxima de um humano, com apenas traços do fungo na pele e também na boca. Eles geralmente andam em grupo, atacam tudo o que vem pela frente e se movem rapidamente, sendo o tipo mais ágil de infectados. Porém, também são os mais frágeis, sendo eliminados facilmente com poucos golpes de arma branca ou arma de fogo. Em segundo, vêm os perseguidores ou espreitadores, sendo o segundo estágio da contaminação. São pessoas que foram infectadas há mais ou menos 2 semanas. Eles têm um comportamento diferente, optando sempre por se esconder em lugares escuros e úmidos para atacar suas vítimas de surpresa, e por isso o apelido de perseguidor. A aparência é mais tomada pelos fungos, que crescem pelo corpo e principalmente pela cabeça, enquanto boa parte da pele humana já está deteriorada. Os perseguidores eles são mais fortes que os corredores, atacando de forma agressiva ao serem encontrados enquanto se escondem. Então a melhor forma de enfrentá-los é simplesmente tentar passar despercebido, ou então, se não for o caso, não hesitar em usar suas armas. Em terceiro vem os instaladores, que para muitos é o pior estágio da infecção. Ele é o terceiro e eles são humanos que foram transformados há mais de 1 ano, então a aparência é marcada por uma cabeça que se assemelha a de um grande cogumelo. Por isso, eles não conseguem enxergar e se guiam inteiramente pelo som. As criaturas elas ganham o apelido de instalador por conta dos estalos e ruídos que emitem para caçar humanos com ecolocalização. Então, uma forma de usar as ondas sonoras para reconhecer o ambiente sem precisar da visão. Eles são um dos tipos mais perigosos de infectados, por serem letais e relativamente rápidos. É recomendado evitá-los com todo o silêncio que você é capaz de fazer, mesmo que isso te cause desconforto. E por último, mas não menos importante, os baiacus, que é o quarto e último estágio de infecção, em que o humano já está infectado por muitos anos. As criaturas elas não são tão comuns como as dos estágios anteriores, pois precisa de um ambiente específico, situações específicas e também que o corpo humano aguente muitos anos ali para que o fungo ele consiga crescer todo em volta do corpo. Então o fungo ele crescendo para fora do corpo ele cria uma espécie de armadura, ele se torna mais lento, também não tem visão, se guia pelo som, não tem ecolocalização, mas em um combate direto ele tem total vantagem sobre você. Então, se você encontrar a melhor das opções é sempre fugir. Um combate direto com ele, a chance é de que ele te vença. Existem outras 2 variantes da infecção, mas elas são muito específicas, uma sendo uma variação dos baiacus. A única coisa que muda é que geralmente esse outro estágio ele é formado por um lugar mais úmido, então ele tem mais esporos, e o outro, que é o rei dos ratos, ele é basicamente muito improvável, não impossível de acontecer, mas ele é muito raro. Então, lembrando que um humano em si, ele não cria ou aprimora qualquer sentido. O instalador ele usa sim a ecolocalização, mas a sua audição é normal, um pouco melhorada, mas não por conta do fungo, mas é uma característica humana. Perca sua visão e seus outros sentidos irão se aflorar. O baiacu, por exemplo, ele tem uma força sobre-humana, como eu disse, mas é por conta do fungo criar uma armadura em volta do seu corpo. Então, para piorar toda a situação, você nota que o fungo possui uma espécie de consciência coletiva e que faz crescer uma espécie de raiz que se estende por onde possui corpos ou próximo a eles, corpos que foram já infectados, mas estão inativos ou mortos. E ao tocar essa espécie de raiz, você informa que algo anormal
está naquela região, então você acorda os zumbis próximos. Cada estágio de contaminação promove uma estratégia para combate. Para um local com esporos, evite lugares fechados, escuros e úmidos. Caso não consiga evitar, use máscaras. O silêncio te permite passar de forma segura por zonas desconhecidas. Os zumbis, no geral, utilizam visão e audição para melhor identificar. Se escondendo e mantendo o silêncio, as chances de serem encontrados são baixas. Tenha sempre em mente que os zumbis eles não são inteligentes. Eles podem sim e possuem instinto de caça, mas se você usar o som como distração, por exemplo, eles não vão desconfiar de que aquilo é uma armadilha ou uma distração. Sempre tente se defender com armas silenciosas, para não chamar a atenção, obviamente. E se for o caso de um baiacu, sempre opte em fugir. Se não conseguir, use armas brancas apenas como último recurso. O maior dos problemas de um apocalipse zumbi geralmente são as pessoas, mas não adianta se preocupar com o que uma pessoa pode fazer de ruim quando você não consegue nem mesmo sobreviver ao causador de todo o problema. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e estiver me escutando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber os novos episódios. Por qualquer outra plataforma de podcast como Spotify ou Apple Podcast, me siga para sempre receber os novos episódios. De qualquer jeito, obrigado por escutar até aqui, um beijão para vocês e até a próxima.